Fala galera, hoje é dia de Thor, o carniceiro dos deuses. É uma história da Marvel, escrita por Jason Aaron e desenhada por Esad Ribic no ano de 2013. Por eras, deuses estão desaparecendo e os seus adoradores são deixados no caos. Um caso que tem relação com Thor, tanto no seu passado, presente e futuro. Um inimigo que afeta o deus do trovão por milênios, gerando horror por onde passa. Um verdadeiro carniceiro dos deuses. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra história. Senta aí. A história começa no século IX, no ano 893, na costa ocidental da Islândia. Um ainda jovem Thor acabou de derrotar um gigante de gelo que aterrorizava os habitantes de uma vila local. E enquanto comemorava com comida e cerveja, a celebração é interrompida por uma criança que surge gritando de medo, dizendo que viu um homem demoníaco nas águas. Thor e os outros vão para investigar e encontram uma cabeça decepada flutuando no mar. Parecia um nativo americano. Mas Thor sabe que aquele não era um homem comum. Aquele era um deus, do outro lado do oceano. O que mais impressiona o jovem Thor é o olhar de desespero que o deus morto tinha. Algo que ele nunca tinha visto antes. Thor tenta tranquilizar a população, dizendo que o que quer que fosse não era páreo para ele. E então ordena que busquem lenha o suficiente para uma pira funerária. Mas no fundo, Thor se questiona. Quem poderia ter massacrado um deus? Nos dias atuais, num planeta distante chamado Indígar, uma garotinha faz as suas preces para Thor, pedindo que o deus do trovão traga chuva ao seu planeta, quase morto sem água. E Thor responde, realizando o desejo da garota, trazendo chuvas e quebrando o chão, revelando correntes de águas subterrâneas. Thor praticamente salvou o planeta e todo o seu povo, e por isso é convidado para festejar, onde ele conta histórias das maravilhas de Asgard. Com o fim das comemorações, Thor questiona a um dos anciões do planeta por que eles não rezaram aos seus próprios deuses. E o ancião diz que Indígar não tem deuses. Até existem velhas histórias sobre deuses de muito tempo atrás que viviam no céu. Mas ninguém acredita nisso. Eram só histórias. Só que Thor nunca viu um mundo sem deuses. Então ele vai investigar e encontra um palácio no céu. Os deuses daquele mundo existiam sim. Mas quando Thor entra no local e passa por quartos e salas, não encontra ninguém. Até passar por uma grande porta fechada com correntes. E quando Thor quebra aquelas correntes e entra, encontra todos os deuses mortos. Como a carne divina demora muito mais para se decompor, Thor percebe que aqueles deuses estão mortos há centenas de anos. E sem sinal de guerra ou feitiçaria, nem de uma fera que tenha feito aquilo ou algo do tipo. Esses assassinatos tinham sido feitos por alguém muito habilidoso e que sabia o que estava fazendo. Outra coisa que os corpos revelam é o horror nos seus rostos. E a última vez que Thor viu algo assim foi com Gorr, o carniceiro dos deuses. Enquanto pensa isso, aquela corrente destruída parecia viva e tomava outra forma. A forma de uma criatura obscura que o ataca. Era um cão de guarda do real assassino. E se realmente isso se trata do carniceiro dos deuses, e se ele ainda estava vivo, deuses vão continuar morrendo. Enquanto isso, em muitos milênios no futuro, vemos no grande salão de Asgard um velho Thor quebrado, com só um olho e um só braço, sentado no trono de Asgard. Ele reina. Ele é o rei Thor, mas numa Asgard vazia, porque Thor era o último deus ali. Acoplando a prótese de um braço, criado a partir da armadura do Destruidor,
O velho Thor levanta o seu Mjolnir, porque se ele vai morrer, que seja lutando. Lutando contra um exército daquelas criaturas obscuras. No passado, o jovem Thor nunca tinha levantado o poderoso Mjolnir, porque ele ainda não era digno. Então a sua arma era o machado Jarnbjorn. Mas ele promete que algum dia o martelo será dele. Assim, com o Jarnbjorn em mãos, ele viaja pelo Mar Báltico ao lado de guerreiros nórdicos, os Vikings. Mas durante uma densa névoa, os homens gritam que viram alguém nas águas. Um homem demoníaco. Então Thor lembra do rosto do deus morto. Só que não vê ninguém ali. De qualquer forma, ele pede cautela ao passar pelo nevoeiro. Enquanto isso, aquele tal homem demoníaco os observava. Ele estava de pé na superfície da água e vê os vikings viajando enquanto ele sente o cheiro de carne divina. 3 dias depois, Thor acompanhava os vikings nas margens do rio Neva, onde um dia seria a Rússia. E ali eles enfrentam guerreiros eslavos. Mas Thor esperava pelos deuses desse povo para intervir nos combates. Perun, o Senhor da Tempestade, e Chernobog, o Negro, eles viriam com seus cavalos alados. Mas não é isso que acontece. Só o cavalo alado de Perun aparece, coberto de sangue. Assim, Thor o monta e voa até as nuvens que pingavam sangue divino. Thor encontra o cavalo alado de Chernobog também, e o próprio deus decapitado, ainda em cima da sua montaria. Mais 2 deuses mortos. Thor fica inquieto e com a sensação de que estava sendo observado. O que se torna real quando aquela criatura que o observava nas águas surge, criando uma espada do seu próprio punho. Um ser que observa Thor nas sombras e inesperadamente ataca o cavalo alado de Perun, que Thor montava. A criatura se revela. Esse era o primeiro encontro de Thor e Gorr, o carniceiro dos deuses. Thor se vira e cai em cima do outro cavalo, o cavalo alado de Chernobog. E ele avança para cima daquela criatura de pele pálida que usava um tipo de capuz preto que envolvia todo o seu corpo. Gorr foi quem massacrou todos aqueles deuses. Mas ele nunca tinha lutado contra um Asgardiano e não esperava por um deus tão habilidoso em combate. Mas aquele capuz e aquela espada de Gorr pareciam vivas. E com isso, ele prende Thor. Thor nunca tinha combatido alguém tão violento assim. Um inimigo que não se assustava na presença de um deus. Muito pelo contrário, ele o via com desprezo. Gorr era superior nesse momento do seu passado. E antes de quase matar Thor, ele diz que tem curiosidade em saber do que ele seria Deus. O carniceiro diz que já matou muitos deuses da guerra, do medo, do caos, do sangue, da ira, da inveja e das mentiras. Mas muito poucos deuses da poesia e das flores, por exemplo, por quase não existirem. Então Thor conta que é o deus do trovão. E assim, com um relâmpago, ele atinge o seu inimigo. E Thor consegue se libertar. No presente, Thor destrói aquela criatura sombria, aquele berserker selvagem. E percebe que o poder do carniceiro dos deuses deve ter aumentado consideravelmente para ele poder invocar essas criaturas. Então, aos deuses mortos, ele promete que não importa o tempo que leve, ele não vai cometer mais o erro de deixar o carniceiro dos deuses vivo. E assim, Thor vai até a cidade da onipotência. Na cidade da onipotência, Thor vai até os salões da onisciência, um lugar onde residem praticamente todas as informações do universo. E ali Thor pede ajuda ao Lorde Bibliotecário para conseguir informações sobre deuses desaparecidos. Então o bibliotecário o leva até o imenso Salão dos Perdidos. Thor fica horrorizado ao ver incontáveis livros, tomos e pergaminhos sobre deuses desaparecidos.
Mas o bibliotecário diz que deuses vêm e vão, e que a maioria dos panteões não se importa com o desaparecimento dos outros. Thor vai atrás de alguns deles, procurando, por exemplo, o rei do carvalho e a rainha da sequoia no Eterno Jardim, desaparecidos há 2000 anos. E ele os encontra pregados, mortos na sua árvore divina. E ali Thor é atacado por mais um berserker selvagem. O mesmo aconteceu com as fadas da guerra de Wendigord, desaparecidas há 1200 anos. Com os Coraliformes, com Vord, Olho de Sangue, com Zorkiri, a deusa Skrull do amor, todos desaparecidos há 500 anos. E com Falgar, o Bimote, desaparecido há 5 anos. Em todos os destinos, Thor encontrava um massacre, uma carnificina. Todos guardados pelos berserkers selvagens. Todos exterminados por Gorr, o carniceiro dos deuses. E Thor se lamenta por não ter matado o carniceiro quando teve a chance. No passado, depois do primeiro combate entre Thor e Gorr, o jovem deus do trovão despertou 7 dias depois numa tenda, resgatado pelos vikings. E sem esperar sua recuperação total, Thor foi atrás da criatura que o deixou naquele estado. Horas depois, Thor escutou uma voz e encontrou um mortalmente ferido Rincon, o deus siberiano da caça. Ele contou que o carniceiro fez uma emboscada e só o deixou vivo para que ele desse uma mensagem a Thor. Gorr o esperava numa caverna. No presente, Thor pede ajuda a Tony Stark, o Homem de Ferro, para rastrear e encontrar a localização daquele lugar no que hoje é a Rússia. E ao chegar, o deus do trovão pede que o Homem de Ferro avise o panteão do Olimpo sobre o perigo que Gorr representa. Assim, quando Tony sai dali, Thor entra na caverna. Quando jovem, Thor entrou ali, arrogante, mas na atualidade ele entra com muito mais experiência, com cautela, porque foi naquele lugar que o carniceiro dos deuses lhe ensinou o que era o medo. Quando jovem, Thor foi imprudente e rapidamente foi pego por Gorr e pela sua sombra viva que o cobria. Mas dessa vez, ele não encontra o carniceiro ali. Ele encontra um outro ser, um deus alienígena de 4 olhos com pele verde pálida que explica que está ali se escondendo do carniceiro. Ele está ali no único lugar onde Gorr não estaria. Porque deuses estão morrendo nesse momento e a culpa é de Thor. Pelo que Thor fez ali, naquela caverna, com o carniceiro dos deuses. No futuro, o rei Thor é pego pelo exército de berserkers selvagens, e as criaturas carregam o corpo do velho quase sem vida de volta ao seu trono, como prova do seu fracasso como rei. Com Asgard completamente destruída, a única coisa que o rei Thor queria era cair em batalha. Mas Gorr lhe nega até a própria morte. No presente, Thor conversa com aquela criatura na caverna. Seu nome é Shadrach, e ele é o último membro vivo dos deuses de Ogogo. E se apresenta como o deus do vinho e das cachoeiras. E ele conta que Gorr cortou as suas pálpebras para forçá-lo a assistir à queda do seu panteão, e ele conseguiu fugir até ali. Durante o massacre do seu povo, Shadrach ouvia Gorr falando dessa caverna na terra, como se fosse algo sagrado, enquanto contava as histórias de Thor. E ao mesmo tempo que ouvia o seu povo gritando algo sobre Kronux. Mas nem Shadrach nem Thor sabem o que significa essa palavra. Então o deus do trovão diz que pode proteger Shadrach, e eles iriam em busca de respostas sobre o que seria Kronux, indo mais uma vez até a cidade da onipotência. Só que ao chegar nos salões da onisciência, Thor encontra o Lorde Bibliotecário mutilado, mas ainda vivo, e com um trio de berserkers selvagens incendiando toda a biblioteca.
Mais momentos do que aconteceu entre o jovem Thor e Gorr naquela caverna são revelados. Naquele passado, o jovem Thor era mantido preso com correntes de escuridão viva, enquanto Gorr dizia que antes de matá-lo, ele iria torturá-lo até que ele entregasse a localização e como chegar até o seu panteão, até Asgard. E mesmo Thor sendo extremamente poderoso e o desafiando, Gorr diz que tem experiência com isso. Ele já torturou até mesmo um deus da tortura e o fez entregar o seu próprio filho numa única noite. No presente, na biblioteca incendiada, as informações sobre Cronox estavam sendo destruídas, mas Thor consegue acabar com os Berserkers e pega o último pergaminho, descobrindo que Cronox é um lugar, um mundo. Shadrach então fica aos cuidados do Lorde Bibliotecário, se apresentando inclusive como deus das canções e das cambalhotas. E assim, Thor segue em direção ao Palácio do Infinito. Só que quem estava em Cronox nesse momento era o próprio Carniceiro dos Deuses. Gorr e os seus Berserkers selvagens massacraram os deuses do tempo, drenando seu sangue no Poço dos Porvires. Uma só gota do sangue desses deuses temporais era suficiente para uma viagem no tempo. Com tudo aquilo, nem o último deus do tempo sabe o que poderia acontecer. Gorr diz que, para ele, existem apenas dois tipos de deuses. Aqueles que fazem o mal e aqueles que não fazem nada. E ele ainda não decidiu qual odeia mais. Mas para ele isso não importa, porque logo todos os deuses estarão iguais. Estarão mortos. Desse jeito, Gorr entra no poço. Gorr foi ensinado que os primeiros deuses da existência criaram a vida. Então, ao mergulhar no poço de sangue em Cronox, ele volta 14 bilhões de anos, praticamente no início do universo, onde um deus ancião, ainda infantil, se divertia esculpindo novas formas de vida, criaturas horrendas que já nasciam desejando a morte, tratando a vida como um brinquedo. Gorr vê aquilo com desprezo e raiva, prometendo que vai tornar o seu sonho de um mundo sem deuses em realidade. Assim, ele volta aos dias atuais através do poço, carregando o coração daquele deus ancião. O que ele precisa agora é de uma lua, alguns séculos e muitos escravos. Mas antes de fazer qualquer coisa, um raio surge acompanhado por um trovão. Thor, extremamente furioso, tinha chegado. Esse novo combate faz Thor relembrar do seu último encontro com Gorr naquela caverna, no seu passado. Quando o jovem Thor chegou na caverna onde o carniceiro o esperava, onde o inexperiente deus do trovão foi capturado e passou 17 dias sendo torturado, Gorr ficou até impressionado. Ninguém tinha resistido tanto. Gorr sentia prazer na dor dos deuses e em ver como eles quebravam em certo ponto, mostrando não serem tão divinos assim. Mas Thor aguentou mais que qualquer outro imortal já suportou. Só que mesmo assim, depois de todo esse tempo, Thor estava prestes a quebrar. E nesse momento, os nórdicos apareceram procurando pelo seu adorado deus, e isso surpreendeu Gorr. O carniceiro diz que estava ali para livrá-los dos deuses, mas os vikings lutavam porque queriam, eles dariam a sua vida lutando por Thor. Então nesse momento, Gorr aprendeu duas coisas. O medo dos mortais de um mundo sem deuses é muito mais forte do que o medo da morte. E independente da sua vontade em concluir a sua missão, Gorr não poderia mais fazer isso sozinho. E então foi a única vez que o carniceiro viu um deus fazer algo útil. A vez em que o aprisionamento de Thor lhe deu esses ensinamentos. Gorr continuou lutando, e por ver os seus homens morrendo, Thor se enfureceu e isso lhe deu forças para se libertar das correntes, agarrando Jarnbjorn
E com o seu machado, ele golpeia Gorr violentamente, decepando o seu braço direito. Gorr tinha sido derrotado, e num enorme relâmpago, o carniceiro, aparentemente, tinha sido destroçado. Todos pensaram que Thor tinha matado o vilão, e os nórdicos cantariam sobre isso por toda a eternidade. Mas Thor diz que não. Ninguém deveria falar sobre aquilo. O carniceiro dos deuses deveria ser esquecido. Só que no presente, Gorr estava ali, vivo graças à escuridão que o envolvia, e com o ensinamento que Thor lhe deu, mesmo que involuntariamente. Por isso Gorr será eternamente grato a ele. Por isso Thor será o último a morrer. Na frente do poço de sangue, Thor e Gorr continuam lutando, enquanto o deus do trovão destrói mais dos seus berserkers selvagens, dizendo que eram cascas vazias. Mas Gorr afirma que aqueles berserkers são extensões do seu poder, e a cada morte de um deus, eles aumentam. Enfurecido, Thor jura que mais nenhum deus morrerá. Mas Gorr tinha outros planos. E enquanto Thor era contido pelos berserkers, Gorr mata o último deus do tempo. E com seu sangue, ele preenche o poço. E assim, levando o coração do deus ancião, Gorr entra e viaja no tempo mais uma vez. Nesse momento, Thor continua lutando e se liberta dos berserkers. Assim, ele se joga imediatamente no poço também. No futuro distante, o rei Thor, totalmente derrotado, se levanta do seu trono, prometendo que vai ter uma morte honrada, nem que tenha que rastejar até o campo de batalha. Mas, mesmo com o Mjolnir em mãos, não tinha muito que ele pudesse fazer contra um exército inteiro de berserkers. Até que, de repente, um relâmpago surge, trazendo um ensanguentado Thor. O Thor do presente, o Vingador. Ele estava ali no futuro questionando onde estava o carniceiro dos deuses. O Thor do presente questiona se aquele na sua frente é o seu pai, Odin. Mas aquele era o seu próprio futuro, o rei Thor. O Thor Vingador do presente estava ali milhares de anos no futuro, ajudando a sua versão mais velha a derrotar os berserkers agora. E de repente, todas aquelas criaturas simplesmente desaparecem, sendo reabsorvidas por Gorr. Então o Thor Vingador diz que estava ali atrás do carniceiro, mas o rei Thor responde que ele estava atrasado. Gorr tinha chegado ali há 900 anos e tinha massacrado toda Asgard. Naquela era, o carniceiro já estava na parte final do seu plano, e ele não estava mais sozinho. Ele tinha um exército de berserkers, milhares de escravos e uma lua, onde ali o sonho do carniceiro dos deuses se tornaria realidade, onde ele preparou a bomba divina. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O Carniceiro dos Deuses é o primeiro arco das histórias do Thor na era da nova Marvel. E é talvez uma das, se não a melhor história do personagem. O Carniceiro dos Deuses é uma HQ mais adulta, com temas pesados, abordando fortemente o tema religioso, inclusive levando os leitores a questionar a fé sobre a ideia da receptividade divina, em como os deuses atendem às suas preces ou não. Gorr é um vilão de ações extremas, mas com motivações plausíveis e questionáveis, e isso faz dele um ótimo personagem, muito bem escrito. O Carniceiro dos Deuses tem um motivo para fazer o que faz, e na cabeça dele, ele é o herói da sua própria história. Na HQ existem 3 versões de Thors, e dá para entender qual é cada uma dessas versões, porque cada um tem uma personalidade única, desde o jovem impulsivo, passando pelo vingador heróico, indo até o velho amargurado.
Tudo isso escrito numa narrativa onde não deixa confusão, mesmo a HQ tratando de linhas temporais. E a arte espetacular ajuda inclusive nesse ponto. A história pode ser lida e entendida sem conhecimento prévio nenhum do universo do Thor, nem do universo da Marvel. Então é um ótimo ponto de partida para novos leitores. E para mim é a melhor HQ do Thor até hoje. E talvez uma das melhores histórias de toda a Marvel. Mas o arco Carniceiro dos Deuses é só um começo. A história não se encerra aqui. A segunda metade e o encerramento dessa história tá no próximo arco chamado Bomba Divina. Mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.